Olá, meu querido estudante da segunda fase da educação de jovens e adultos. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu, professora Rosilene Moraes, vou hoje com você explorar o universo das crônicas. Bem, ao longo das nossas aulas, temos conversado sobre textos da cotidianidade. Você já aprendeu que os textos da cotidianidade são aqueles que temos contato no nosso dia a dia por circunstâncias diversas: trabalho, obrigações domésticas, tratamento de saúde e até nos momentos de descontração. Dentre estes textos, localizamos as crônicas. Você lembra que já vimos um pouco sobre esse gênero textual anteriormente? Se não, sem problema, vamos abordar diversos aspectos que escancara nosso cotidiano nas letras. Para iniciar, que tal fazermos a leitura de uma crônica? Aprenda a chamar a polícia. Eu tenho o sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderia isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém. Luiz Fernando Veríssimo. Que bacana esse texto, hein? Este é uma crônica escrita por Luiz Fernando Veríssimo, que além de escritor, trabalhou também como cartunista, roteirista, tradutor, publicitário e músico. Veríssimo pode ser considerado um dos escritores mais populares do Brasil, com mais de 60 publicações entre crônicas, contos, romances e quadrinhos. O texto Aprenda a Chamar a Polícia é uma crônica tradicional que retrata uma situação bem comum e traz um desfecho razoavelmente inusitado. Afinal, quem nunca se viu agoniado com barulhos estranhos em algum lugar, considerando a possibilidade de ter ladrões cercando a casa? Pois então, as crônicas são textos que trazem assuntos variados,
geralmente relacionados aos acontecimentos do cotidiano. Esses textos circulam muito na área jornalística, por isso aparecem muito em jornais, revistas. Hoje encontramos as crônicas em versões digitais, disponíveis em blogs e outras plataformas na internet. As crônicas são textos muito atrativos, porque contextualizam situações do dia a dia, fazendo com que os leitores se identifiquem com a história contada. Elas ainda podem ser textos que marcam um tempo, pois, como falam de cotidianidade, de acontecimentos, acabam narrando fatos de uma época ou de um momento da história. Nesse sentido, vamos ler uma crônica escrita por um autor amazonense chamado Pedro Lucas Lindoso. Jejum. Por que fazê-lo? As religiões não podem exigir de seus fiéis que cumpram determinadas normas ou dogmas. Os católicos não são obrigados a fazer jejum na quarta-feira de cinzas e nem na sexta-feira da paixão. A recomendação da Igreja é de não comer carne vermelha nesses dias. Aqui no Amazonas, com a variedade de nossos peixes muito apetitosos, o sacrifício se relativiza, pelo menos para a maioria. Na minha infância, aqui em Manaus, comia-se peixe invariavelmente, não somente nesses dias, mas em todas as sextas-feiras da Quaresma. Também para a missa de domingo, se já tínhamos a primeira comunhão, era preciso estar em jejum para comungar. Regra que praticamente caiu em desuso depois do Concílio Vaticano II. Segundo meu amigo Chaguinhas, que conhece bem a Bíblia, o jejum mais eficaz é aquele pregado em Isaías: repartir o pão com o faminto, ajudar os pobres e desabrigados e vestir quem está nu. Já o Papa Francisco aconselhou com muita sabedoria que façamos jejum de palavras negativas e encher-se de gratidão, jejum de raiva e encher-se com mansidão e paciência, jejum de pessimismo e encher-se de esperança e otimismo, jejum de preocupações e encher-se de confiança em Deus, jejum de queixas e encher-se com coisas simples da vida, jejum de egoísmo e encher-se com compaixão pelos outros, jejum de falta de perdão e encher-se de reconciliação, jejum de palavras e encher-se de silêncio para ouvir os outros. Grande Papa, grande Chico. Verifica-se que há 3 tipos principais de jejum de alimentos: o jejum total, o jejum com água e o jejum parcial. Tirando-se o aspecto religioso, seria o jejum benéfico para a saúde? Acredito que sim. Durante muito tempo, pratiquei o jejum pela manhã. Foi um conselho de um naturalista coreano em Brasília. Dizia ele que nas primeiras horas da manhã, jejuar pode dar a oportunidade ao organismo expelir as impurezas dos alimentos processados durante a noite. É o inverso do que se vê na cultura dos Estados Unidos. Eles comem muito no café da manhã. Porém, há muitos obesos e doentes por lá. Está muito na moda o tal jejum intermitente. Consiste em jejuar por algumas horas seguidas por dia. Geralmente é comum pular o café da manhã. Durante o período de jejum, é permitida a ingestão de água ou chá. A nutricionista que me aconselhou o jejum intermitente parece ter consultado o naturalista coreano.
Aconselhou-me a fazer a última ingestão do dia às 20 horas e a primeira ingestão do dia seguinte às 12 horas. Enfim, o jejum pode agradar a Deus e fazer bem à saúde. Por que não jejuar? Pedro Lucas Lindoso. A crônica Jejum, por que não fazê-lo? Nos traz uma reflexão sobre uma atitude que é considerada uma tradição religiosa e que atualmente tem estado em voga nas rodas de conversa sobre emagrecimento e saúde. No texto, Pedro Lucas Lindoso faz um jogo muito interessante com as ideias de jejum. Inicia falando sobre o jejum como um dogma religioso, perpassa pela ampliação da ideia de jejum no contexto de prática do bem, fundamentadas no profeta Isaías e nas palavras do Papa Francisco, finalizando na ideia fisiológica de jejum. O autor publicou esse texto no dia 11 de abril deste ano, no início da Semana Santa, época em que os cristãos estão voltados para a prática de jejum. Ele faz uma referência ainda ao modismo de uma dieta que se encontra em alta entre os que se preocupam com a forma física. Daí vem a genialidade da crônica, refletir sobre o dia a dia, fazendo um percurso histórico e filosófico, utilizando uma linguagem simples. Como vimos, Pedro Lucas Lindoso é o autor da crônica Jejum, por que não fazê-lo? Pedro Lucas é amazonense como nós, é bacharel em Direito, membro do IGA, Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, e da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas. Pedro Lucas Lindoso é autor de vários livros que abordam temáticas diversas e da atualidade, sempre com genialidade e fundamentos. Um forte abraço, Dr. Pedro! Está gostando das crônicas? Eu sou suspeita para comentar mais sobre isso. Sou super fã desse gênero, tenho até alguns escritos guardadinhos. Quem sabe um dia eu consiga publicar e vire uma cronista. É isso aí. O escritor da crônica pode ser chamado de cronista. Escrever uma crônica é algo que pode ser feito por qualquer um de nós que esteja disposto, pois esse gênero textual se baseia em coisas do cotidiano. Todos temos algo a relatar e expor sobre determinado fato. Nas crônicas, é isso que observamos. São textos que expressam a opinião do autor sobre o que está sendo relatado. Normalmente é versado em primeira pessoa, ou seja, é escrito sempre usando o pronome eu. Como podemos comprovar na crônica do Veríssimo, no parágrafo inicial, eu tenho o sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa, bem como na crônica de Lindoso. Na minha infância, aqui em Manaus, comia-se peixe invariavelmente, não somente nesses dias, mas em todas as sextas da quaresma. Ambos falam de suas experiências, narrando-as de acordo com a norma culta da língua, mas fazendo uso de uma linguagem simples, que busca aproximar o leitor de seu pensamento. Por ser um texto da cotidianidade, a crônica pode expor as marcas da oralidade, ou seja, podem aparecer palavras mais coloquiais. Constatamos isso na frase da crônica: aprenda a chamar a polícia,
quando Veríssimo diz: o tiro fez um estrago danado no cara. E também quando Pedro Lucas Lindoso diz: grande Papa, grande Chico. Ok, meu querido estudante, sei que você já está ansioso para testar seus conhecimentos sobre a aula de hoje. Então, corre comigo direto para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Releia o trecho da crônica Aprenda a chamar a polícia, de Luiz Fernando Veríssimo. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Quando Veríssimo fala em turma dos direitos humanos, ele está se referindo a: letra A, juízes da vara da infância e da juventude. Letra B, advogados do ladrão que invadiu a casa. Letra C, profissionais que defendem os direitos humanos. Letra D, promotores de justiça. No tempo do relógio, pense aí e responda. No trecho lido, a expressão turma dos direitos humanos está sublinhada, pois ela é o foco da nossa interpretação. Quando o autor fala dessa turma, ele está se referindo a quem? Aos profissionais que defendem os direitos humanos. E esses profissionais são diversos, como advogados, assistente social e outros. Logo, a alternativa correta é a letra C. Atividade 2. O gênero do texto Aprenda a chamar a polícia, de Luiz Fernando Veríssimo, é uma crônica. Isso se confirma porque o texto, letra A, narra um fato do cotidiano vivido pelas pessoas. Letra B, descreve uma história fictícia inventada pelo autor. Letra C, informa ao leitor sobre fatos recentes de interesse da população. Letra D, transmite um ensinamento para o leitor. Tempo no relógio para a sua resposta.
das características da crônica é retratar acontecimentos do dia a dia, fatos do cotidiano. Elas não têm a finalidade exclusiva de informar. Isso é o que acontece com o texto lido. A história narrada é justamente sobre o cotidiano. Então, a resposta é a letra A, atividade 3. Na crônica Jejum, por que fazê-lo? Pedro Lucas Lindoso fala: aqui no Amazonas, com a variedade de nossos peixes muito apetitosos, o sacrifício se relativiza, pelo menos para a maioria. O que ele quer dizer ao afirmar que o sacrifício de comer peixe se relativiza? Tempo no relógio para a sua resposta. Bem, relativizar alguma coisa é dizer que essa coisa não é absoluta, única. Logo, quando o cronista diz que o sacrifício de comer peixe se relativiza, ele quer dizer que os peixes são tão bons que não significa sacrifício comê-los. Assim, a alternativa correta é a letra D. E aí, acertou as questões? Acho que sim, tudo muito fácil. Mas, para fixar melhor seus conhecimentos, vamos para a nossa hora da revisão. Na aula de hoje, revisitamos um texto de nosso cotidiano, a crônica. Por meio da leitura de 2 crônicas, você teve contato com 2 grandes autores, Luiz Fernando Veríssimo e Pedro Lucas Lindoso, sendo este último escritor amazonense. Ao observar as crônicas, você aprendeu que elas são textos que trazem assuntos variados, geralmente relacionados a acontecimentos do cotidiano. Viu ainda que as crônicas circulam na área jornalística, por isso aparecem muito em jornais e revistas, mas que encontramos versões digitais disponíveis em blogs e outras plataformas na internet. Ao longo do nosso estudo, você notou que as crônicas ainda podem ser textos que marcam um tempo, pois, como elas falam de cotidianidade, falam de acontecimentos, acabam narrando fatos de uma época ou de um momento da história. Bem, eu vou ficando por aqui. Lembre-se que este e outros conteúdos estão disponíveis em nosso canal Centedes para você assistir quando achar necessário. Ajude dando aquele curtir nessa videoaula. Compartilhe com seus colegas e professores seu aprendizado de hoje. Espero você na nossa próxima aula. Até lá!